Olá, sexto ano! Como é que vocês estão? A gente tá indo pra nossa videoaula número 6. Sabe o que isso quer dizer? Que já se passaram 6 semanas. A gente já teve 6 videoaulas. Então, galera, a gente no nosso último videoaula tava trabalhando sobre identidade, né? Nessa videoaula sobre identidade, a gente falou um pouquinho como é importante para o artista a gente conhecer a vida do artista e as suas obras, porque as duas coisas acabam interligadas, porque a vida do artista sempre vai influenciar de alguma forma na sua arte, né? Porque é uma forma de expressão, né? E a gente falou como é importante a questão da identidade também, pra gente se identificar, pra gente conseguir mostrar, né, quem somos, como somos. E a gente falou um pouquinho sobre a artista Camille Claudel, que foi uma escultora e artista plástico muito à frente do seu tempo, né? E ela fez coisas impressionantes numa época em que não era muito comum mulheres no mundo das artes, ainda mais com as habilidades, né, e com toda a técnica que ela tinha. Camille Claudel, ela foi realmente uma mulher super incrível e a história de vida influenciou muito nos seus trabalhos também. Mas será que a Camille Claudel é a única pessoa, assim, que estava à frente do seu tempo e que fez também um trabalho onde mostrou um pouquinho sobre si própria? Onde ela construiu a sua identidade? Não, a gente tem outros artistas que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. A gente está iniciando, né, o nosso módulo 8 e a gente vai falar de espelhos de artistas, desenhos de rostos e autorretratos. Gente, na história da arte é muito comum, né, a ideia do autorretrato. Nem todo artista faz um autorretrato, mas em geral muitos artistas fizeram um autorretrato. E a gente tem alguns nomes que se destacam, porque eles deixam muito claro, fica muito expressivo a sua identidade nas suas obras, né? Dessas pessoas que são super importantes e que trouxeram, né, quem elas são para o seu trabalho, é o Rembrandt. O Rembrandt, gente, ele é um artista muito importante, ele era pintor e figurista do século XVII. Ele nasceu em 1606, ele faleceu em 1669. Gente, o Rembrandt, ele tinha vários irmãos, ele foi estudar numa escola tradicional de artes e ele se especializou na técnica da arte barroca. Então, o trabalho dele é classificado como arte barroca. E ele vendia o seu trabalho, ele vivia, né, produzindo arte. Era a forma dele de viver. Mas quando ele estava estudando, né, quando ele estava fazendo suas pesquisas artísticas, ele pintava autorretratos. Era uma forma dele de treino e também era uma forma dele de expressar. E os autorretratos dele, gente, a gente tem uma ideia de média de quantos são. São mais de 100 autorretratos. Talvez tivessem mais. Porque como ele usava às vezes como uma forma de treino e também ele usava como uma forma de estudo, de prática e, né, são materiais, são desenhos de 1669, são pinturas de 1669, muitas se perdem. Mas a gente tem conhecimento de média de uns 100 autorretratos do Rembrandt. Olha só, gente, é muito autorretrato. E cada autorretrato dele expressa algum momento e alguma fase da vida dele. Então, se a gente conhece um pouco da história dele e das fases da vida dele, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor de cada um desses autorretratos. E tem uma coisa muito, muito mágica nos retratos de Rembrandt, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver um pessoalmente, né? Mas pelas gravuras de livros e por imagens que eu vi, são os olhos. Os olhos nas imagens do Rembrandt são muito expressivas, né? Como ele fez autorretrato ao longo de toda a vida dele, ele tem autorretrato desde que ele era muito jovem até quando ele era muito velhinho, né? Velhinho mais ou menos porque ele não morreu tão velho assim. Mas pra época estava acima da média de idade.
E ele tem alguns que ele tá com o olho muito arregalado, alguns que ele tá com o olhar mais melancólico, tem alguns que ele tá com o olhar sério, compenetrado. Mas uma coisa muito interessante é que sempre parece que ele tá olhando pra você ou pra algo muito específico, ele te direciona a tentar ver o que esse olhar é, né? E esse olhar traz muito significado, é muito simbólico, é muito forte. Dei uma olhadinha aí em alguns autorretratos do Rembrandt que eu achei pra mostrar pra vocês. Então, gente, o Rembrandt, além dele fazer uma arte barroca, ele também trabalhou muitos anos como retratista e trabalhou muitos anos da vida dele como professor de pintura. Então é uma curiosidade muito interessante desse artista, né? Ele se trouxe para sua arte. Isso se tornou, tipo, bem icônico, né? Mas será que quem mais, tipo, pintou outros retratos por aí? Tem um cara que é o Amadeo Modigliani. Gente, o Modigliani, ele fez, que se tem conhecimento, ele fez um autorretrato na vida. Um único autorretrato na vida. Então a gente tem ali o Rembrandt, que fez mais de 100, e a gente tem do outro lado o Amadeo Modigliani, que fez um autorretrato. Mas esse um autorretrato do Modigliani, ele tem muito, muito significado. O Modigliani, né, ele é um artista italiano, e ele fez esse autorretrato num momento delicado da vida dele, que foi um pouco antes dele morrer. E ele morreu de uma doença grave, né? Então, ele trouxe um estilo característico de pintar, assim, e ele se pintou, esse autorretrato, com uma expressão muito vazia, né? Ele também utiliza bastante cores envelhecidas e desbotadas, que traz uma ideia de que ele tá frágil, que ele tá melancólico. Então esse é um outro artista que pintou autorretratos, mas ele pintou um único autorretrato na vida, mas foi muito expressivo, muito significativo esse autorretrato, né? E a gente tem uma outra artista que, gente, essa artista, ela passou por muitas situações difíceis na vida dela, que é a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela nasceu em 1907, mas ela mesma mudou a sua data de nascimento para 1910, que era o ano da Revolução Mexicana. Então, ela alterou ali a data de nascimento dela, né? Pra ela poder ter nascido no dia da Revolução Mexicana, é uma situação simbólica. E ela faleceu em 1954. Gente, a Frida Kahlo, ela teve uma vida desde muito cedo muito difícil. Ela nasceu com uma doença que se chama poliomielite, onde causa uma má formação de algumas partes do corpo dela. No caso, a perna dela, uma era maior do que a outra. Então, durante uma grande fase da vida dela, ela tinha muita dificuldade de se locomover. Mas ela superou isso, ela encontrou formas de superar isso, né? E talvez por isso, ou não, talvez por outras influências, ela decidiu que ela ia fazer medicina. Ela entrou para uma universidade de medicina, onde ela era uma das poucas mulheres. Na universidade inteira, dei uma pesquisada sobre, tinha 37 mulheres para mais de 1.200 homens. Então, assim, tinham pouquíssimas mulheres estudando medicina naquele momento, né? Mas ela tinha muita sorte na questão que ela vinha de uma família que tinha recursos financeiros. Então, ela começou a cursar medicina. E ela sofreu um grave acidente de ônibus, enquanto ela era estudante de medicina aos 18 anos. Um bonde bateu em frente ao ônibus dela. E ela sofreu muitas fraturas. Só na coluna ela teve 3 lesões. Fora isso, né? Ela teve outros percalços na vida dela, ela nunca conseguiu ter filhos, ela gostaria de ter filhos, ela tentou várias vezes, acabou sofrendo vários abortos espontâneos, né, tipo, porque o corpo dela estava muito fragilizado depois do acidente e as gestações acabavam não indo adiante. E todos esses acontecimentos ela traz no seu trabalho, todas essas coisas difíceis da vida dela. A Frida Kahlo, ela tem mais ou menos 55 autorretratos. Assim como Rembrandt, a gente tem que lembrar que, né, esses são os retratos que a gente sabe que existem, que foram guardados, que chegaram até nós, né? Porque algumas coisas se perdem ao longo da história, né?
o tempo passa, algumas peças se danificam. Talvez ela tenha pintado mais, talvez alguns tenham sido descartados, mas que a gente tem como obra são 55 autorretratos. Enquanto ela ainda estava na cama do hospital, lá depois do acidente de ônibus, ela pediu para o pai dela trazer materiais de pintura. Então ele fez todo um sistema para que ela conseguisse pintar enquanto ela estava deitada na cama, porque como ela estava com várias fraturas, ela não podia se mexer, né? Ela tinha pouca mobilidade, ela tinha que ficar na cama totalmente imóvel. E daí ele trouxe um espelho que ficava sobre a cabeça dela e também botou uma tela que ela conseguisse pintar com o braço que não estava machucado. E ela diz, né, que a pintura foi uma forma de salvar a vida dela naquele momento, porque ajudou ela nessa recuperação. Ela pintou vários autorretratos, ela gostava muito de pintar autorretratos em que tivessem animais, ela gostava de pintar os retratos em que eram animais, e ela também pintava momentos muito marcantes da vida dela, acontecimentos difíceis. Então ela trazia muito da sua vida e da sua experiência de vida para sua arte, né? Os sentimentos que ela sentia vinham parar na tela com essa representação dela. E ela diz o seguinte, ó: eu pinto porque estou muitas vezes sozinha e porque eu sou o tema que eu melhor conheço. Então esse é um dos motivos dela fazer tantos autorretratos. Ela tem um final de vida muito marcante. Ela estava doente, né? Ela teve que amputar no final da vida dela uma perna e ela estava com alguns problemas de saúde que, por mais que fizesse procedimentos médicos, ela não estava melhorando. Então ela foi numa maca, numa exposição que ela organizou, né? E ela trabalhou algumas semanas antes de falecer, porque ela disse que ela sentiu que ela iria morrer, e então ela queria valorizar o máximo possível da vida, né? A Frida Kahlo era muito, muito politizada e ela também trazia isso para sua arte, né? A Frida Kahlo, gente, lembra lá do Diego Rivera que a gente conversou, que vocês fizeram um exercício? Então, gente, a Frida Kahlo, ela foi casada com o Diego Rivera. E foi muito triste isso. Por quê? O Diego Rivera, ele era muito mulherengo. Então, ele já tinha tido 2 outros casamentos que tinham terminado devido às traições dele. E não foi diferente com a Frida Kahlo. Então, ela ficou num relacionamento abusivo por muito tempo com o Diego Rivera. Porque acabou que ela amava muito ele e ficava naquela situação difícil pra ela. E ela sofreu muito, né? Porque foi com o Diego Rivera que ela tentou ter esses filhos que ela não conseguiu. E ela reproduz isso também em um autorretrato bem icônico e bem forte. Mas não para por aí. Ela não foi a única a trazer a sua vida para sua obra de arte, né? A gente tem outros artistas, inclusive alguns um pouco anteriores a ela. Os autorretratos, gente, nem sempre exibem só os traços do rosto dos artistas exatamente como eles são. O autorretrato também pode ser feito da forma que o artista se reconhece. Então, por exemplo, a Frida Kahlo, ela se põe às vezes em animais e ela cria uma brincadeira com isso. E não é só isso que acontece, né? Tipo, alguns artistas mudam a sua fisionomia para a forma que eles se reconhecem. O Vicente Van Gogh, por exemplo, ele sempre se prefere se mostrar em autorretratos de suas pinturas com seus rostos e materiais de trabalho. Então, ele sempre traz esses materiais de trabalho. Né? A gente tem a Frida que gostava dos animais, então ela sempre trazia animais e situações da sua vida. E a gente tem o Van Gogh que queria trazer esses materiais de tela para os seus autorretratos. Então, constantemente em alguns autorretratos dele, ele tá com algum material de pintura e tudo mais. E também tem um artista, gente, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o holandês Escher. Maurits Cornelius Escher. O Escher, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1972. Ele é muito fascinado pelo salão de ótica, então ele faz uns quadros muito legais. Ele faz umas pinturas, uns desenhos, né, que ele brinca com a realidade.
Tem escadas que não tem fim, labirintos que dão voltas, pássaros que viram peixes, peixes que viram pássaros. Então o Escher, ele faz um jogo de ilusão ótica com as suas pinturas. Tem horas que você olha, acha que tá vendo pássaros. Tem hora que você olha, não, são peixes, espera. Então ele faz esse jogo. Olha só, vou passar aqui algumas pra vocês. O que vocês estão achando dos desenhos do Escher, dos trabalhos dele? Hein? Então, gente, o Escher, ele também fez um autorretrato seu, né? Só que ele fez um autorretrato de uma forma que brincava com o olhar de quem tava vendo. Que é o caso, ele tá segurando, né, uma bola que tá refletindo ele dentro. Então ele faz um jogo com essa ilusão de ótica, é a forma que ele se representou. Todos esses artistas, gente, as suas histórias de vida, as suas histórias de trabalho, elas se cruzam. Elas estão interligadas. Então, assim, tanto o Rembrandt, o Modigliani, a Frida Kahlo, o Van Gogh, o Escher, eles têm isso em comum. Eles estão trazendo a sua identidade para sua obra, eles estão trazendo a forma que eles se veem no mundo e como eles gostariam que o mundo os vissem também, né? E se cruza. O Van Gogh, ele teve muita dificuldade de receber reconhecimento enquanto ele estava vivo. E isso causou muito problema, questão de autoestima. Ele ficou com depressão por muitos anos, inclusive ele teve um final de vida bem trágico, né? Ele morreu, inclusive, pobre porque as pessoas nunca valorizaram o trabalho dele, a obra de arte dele. E ele, na verdade, foi um marco, né, para a história da arte. O Van Gogh, ele causou uma grande revolução no mundo da arte, ele mudou a forma das pessoas verem e fazerem arte. E acaba que ele tem esse fim trágico. Então, esse momento também de dificuldade da vida dele vai transparecer em alguns momentos em suas obras. Vai estar implícito, né? A mesma coisa com Amadeo Modigliani, ele fez um autorretrato, mas esse um autorretrato foi muito icônico, foi num momento muito preciso, né? É um momento que ele sabia que ele não iria viver muito mais, mas ele quis se representar naquele momento. Ele tinha a vida inteira dele para fazer um autorretrato, mas naquele momento ele sentiu vontade e falou, não, é agora que eu vou fazer um autorretrato. Isso se torna muito impactante no trabalho dele. O Rembrandt, tipo, ele se fez de tantas formas, tantos jeitos, que a gente consegue ver toda a mudança da vida dele, da juventude até a vida adulta, e a gente consegue ver através dos olhares, das expressões, o que ele tá querendo passar, o que ele tá sentindo naquele momento, né? Então, é um momento que você não sabe se você tá vendo uma obra de arte do artista ou se você tá vendo o artista em si, né? A essência dele na sua obra de arte. Porque tá muito junto, gente. Tá muito... Esse tipo de coisa está sempre junto. É como a gente se reconhece, é como a gente se vê. E a gente hoje em dia também faz isso, né? Quando a gente tá tirando lá nossas fotos de selfie, quando a gente tá usando um filtro, quando a gente não tá usando um filtro, quando a gente arruma cabelo, não arruma cabelo, a gente tá querendo criar a nossa identidade, a gente tá querendo ser reconhecido e ser visto de alguma forma pelas pessoas, né? E a gente tem muito disso também nas mídias sociais. Às vezes nas mídias sociais a gente se representa e nem sempre a representação é aquilo que a gente gostaria, da forma que a gente se vê, né? E é importante a gente pensar, refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque esses artistas, eles de alguma forma, eles se abrem. Eles querem ser vistos de uma forma que eles querem se mostrar. Então, eles trazem essas essências de quem eles são para as suas obras. Certo? Dá para entender essa parte? É importante vocês entenderem isso. Eu tô enviando para vocês um vídeo complementar para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Frida Kahlo. Pra gente poder conhecer um pouquinho mais da obra dela, do trabalho dela, né? Mas como o nosso vídeo iria ficar muito longo se eu falasse sobre cada um deles detalhadamente, eu decidi escolher um deles pra gente aprofundar um pouquinho, e eu escolhi a Frida Kahlo. Um dos motivos de eu ter escolhido a Frida Kahlo, além dela ser uma das únicas mulheres que tá aqui na nossa apostila, né? Falando sobre o autorretrato sem ser a Camille Claudel,
ela é latina, né? Ela tá mais próxima da nossa cultura, ela tá mais próxima da nossa realidade. A gente tá muito acostumado a estudar artistas europeus, né? E justamente vou aproveitar a oportunidade dela ser uma artista mexicana, da América, né, Latina, pra gente conseguir conhecer um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais o trabalho dela. Combinado? Então, depois desse vídeo, assistam um vídeo complementar, ok? Importante! Vamos assistir o vídeo complementar. Pessoal, gente, então vamos para os deveres, tá? Eu gostaria que vocês fizessem na página 293 o número 2, o número 4 e o número 5. E gostaria que vocês fizessem o para conferir da página 294. Daí na nossa próxima videoaula a gente corrige essas atividades, certo? Finalizando, eu gostaria de marcar, né, que a gente trabalhou sobre retratos e autorretratos, sobre pintura e fotografia, que a gente falou um pouquinho sobre a linguagem visual, né, e a gente estudou alguns artistas. Vamos listar um pouquinho eles só pra gente finalizar. Camille Claudel, o Rembrandt, o Modigliani, a Frida Kahlo, o Vicente Van Gogh e o Escher. Eles são artistas de diferentes países, diferentes épocas também, mas eles tinham uma coisa em comum, né? Eles estavam ali na sua obra, eles têm a sua marca, né? A gente consegue identificar bem quem eles são através do seu trabalho. Então, é isso aí, gente. Atividades da 293, 2, 4 e 5 e o para conferir da 294. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e a gente se vê. Até a nossa próxima aula. Tchau, galera! Guardem as dúvidas para live ou mandem mensagem. Tchau, tchau!